Olá, criançada, tudo bem? Aqui é tia Eliana do Caminho da Paz e nós estamos aqui para mais uma história. Lembrando que todas as histórias a tia Eliana tira da Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós vamos começar hoje uma série, ok? Serão várias histórias de um mesmo personagem. Como é uma história longa e muito linda, a tia Eliana vai contar em partes, em capítulos. A tia Eliana até brincou que vai ser tia Eliana Flix, amém? Você vai assistir essa temporada com essa história muito linda, muito rica na palavra de Deus e que vai nos ensinar tantas coisas, amém? Se você é novo no canal, compartilhe aí com os seus amigos, se inscreva, aperta aí o sininho para que toda vez que a gente colocar uma história nova, você seja notificado. Comenta aí o que você está achando da história, o que você está aprendendo com cada uma delas. Você está conseguindo ser melhor cada vez que você aprende uma história e é desafiado a ter uma outra atitude? A história de hoje vai contar sobre a vida de José. E lá no capítulo 37 de Gênesis, tem um versículo que é da onde a tia Eliana tirou essa lição. O versículo diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este caso no coração. O que será que é isso? Durante a história você vai ver. E nós vamos aprender esse versículo, está em Gênesis capítulo 37, versículo 11. Nesse versículo nós vamos tirar um princípio bíblico. Qual que é a descoberta que nós vamos fazer com essa lição? Que os ciúmes, que a inveja é um sentimento horrível. Qual que é o desafio? Vou guardar o meu coração para que eu nunca sinta inveja, para que eu nunca tenha ciúmes de ninguém. E qual que é a minha decisão? Eu não vou ter inveja de ninguém. Mas vamos para a nossa história? Preste atenção agora. Então a nossa história começa com o Jacó. O Jacó, ele era muito velhinho. E sabe quantos filhos ele tinha? 12 filhos. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 filhinhos o Jacó tinha. E ele tinha um filho que era preferido. Era o José. Como ele era bem velhinho, ele teve o José e o Benjamim eram os menorzinhos, né? O Benjamim era mais novinho ainda. E o José era o preferido de Jacó. Tanto ele era preferido que o Jacó deu para ele uma roupa colorida. E os irmãos tinham muita inveja do José. Os irmãos de José trabalhavam e o José ficava aqui, ó, pertinho do papai e do Benjamim. Os irmãos de José, eles trabalhavam lá no campo. Eles iam lá no campo, sabe o que eles faziam? Eles cuidavam de ovelhas. Eles eram pastores de ovelha. E ali no campo, eles tinham muitas ovelhinhas. Bé! Bé! E ali, eles cuidavam das ovelhinhas. Eles pegavam os seus cajados e cuidavam das ovelhas, não deixavam que as ovelhas fugissem. Se uma ovelhinha estava fugindo, eles já venham para cá, não fujam, e eles iam cuidando das ovelhinhas. Todos eles tinham lá o seu cajado. Uma ovelhinha ia escapando para cair lá no abismo, eles iam correndo lá e pegavam a ovelhinha e colocavam ela próxima umas das outras. E um dia, eles estavam lá no campo, cuidando das ovelhas. Quando o papai Jacó falou: José, vem aqui, meu filho. Vai até lá no campo para ver como seus irmãos estão. Se eles estão bem, se estão precisando de alguma coisa. Vai lá, tá bom, meu filho? E volte logo. E o José, ele era muito obediente para o papaizinho dele. Aí ele foi lá, deu um abraço no papai. O papai voltou a descansar porque ele já era bem velhinho. E o José foi lá, andando para chegar lá no campo onde estavam os seus irmãos.
Quando José estava quase chegando perto do campo, os seus irmãos olharam e falaram assim: olha lá vem o sonhador. Como ele tinha essa roupa colorida que o pai tinha dado para ele, isso mostrava que ele era um filho preferido. O papai não deveria ter feito isso, mas ele era o filho querido. E ali os irmãos, com muita raiva dele, com muitos ciúmes, com muita inveja dele, lá vem o sonhador. Por que sonhador? Um dia, o José teve um sonho e ele contou isso para os irmãos. O sonho era o seguinte: eles estavam colhendo feixes de trigo e o José falou assim: eu vi que vocês, que os feixes de trigo de vocês se curvavam ao meu feixe. Na época, o Jacó falou para ele: filho, você não pode falar isso para os seus irmãos. E foi o versículo que a tia Eliana leu, que o Jacó guardava todas essas coisas no coração dele. Mas o José já tinha falado. E quando ele estava chegando perto dos seus irmãos, os seus irmãos tinham muita raiva dele. Esse daí, só porque tem essa túnica colorida, ele acha que ele é especial, que ele é melhor do que nós. E ele estava quase chegando e os irmãos tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte: a gente arranca essa roupa dele, joga ele num poço, mata ele, joga ele dentro de um poço, leva a roupa para o papai, fala que uma fera engoliu ele, matou ele. Quero ver o que vai ser desses sonhos desse sonhador. Mas o Rúben, que era o mais velho, ficou preocupado e falou para os irmãos: não, vamos só jogá-lo dentro do poço. Porque o Rúben tinha a ideia, depois que os irmãos fossem embora, ele ia lá no poço e tiraria o José. E ali naquele lugar tinha um poço muito fundo, e lá no poço não tinha mais água. Sabe o que eles fizeram? Eles arrancaram a roupa do José, tiraram aquela túnica que eles tinham tanta inveja dele, arrancaram aquela roupa e jogaram o José lá dentro do poço, lá no fundo. Meu Deus do céu, José ficou lá naquele escuro, não tinha água, não tinha mais nada lá dentro. E eles ficaram olhando para aquela roupa. Quero só ver se esse sonho dele vai se cumprir. E aí, a roupa dele estava aqui. Os irmãos foram almoçar. Aí eles deixaram as ovelhinhas ali e foram almoçar. Deixaram os seus cajados e foram lá do outro lado para almoçar e descansar um pouco. E o Rúben ficou cuidando das suas ovelhas, enquanto os seus irmãos estavam almoçando. Na hora em que eles estavam ali almoçando, o José estava lá dentro do poço e apareceu na estrada uns mercadores, uns homens que estavam indo lá para o Egito. Eles estavam levando as suas mercadorias. Os seus camelos vinham com muitas riquezas, vinham ali com muitas especiarias para levar todas aquelas especiarias para o Egito. Aí o Judá teve uma ideia. Ele chamou os irmãos e falou assim: ei, venham aqui pertinho de mim, eu tenho uma ideia. Olha, nós não podemos matar o José, porque ele é nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo como escravo. Ele vai embora e o nosso pai nunca mais vai vê-lo. E nós não vamos ter essa culpa de matar ele. Vamos vendê-lo como escravo? Aí a gente suja a roupa dele com sangue e fala para o papai que uma fera o matou e a gente se livra dele. Imediatamente os irmãos: boa ideia, sim, a gente se livra dele e ele também não morre. Aí foram lá, se juntaram, um foi juntando com o outro para ajudar, para tirar o José lá do poço, e tiraram o José do poço, colocaram uma roupa nele, uma roupa feia. Você que tinha aquela roupa colorida, quero ver agora você com essa roupa feia aqui, você vai ser vendido como escravo. E aí negociaram: quanto o senhor quer por este jovem como escravo? Os homens olharam para o José e falaram: nós pagamos 20 moedas de prata.
Aí pegaram lá das suas joias 20 moedas de prata e deram para os irmãos de José e colocaram o José lá junto naquela carroça para ele ser vendido como escravo. E aqueles homens foram embora levando o José como escravo. Aí eles pegaram a roupa do José, mataram um animal, pegaram o sangue desse animal e molharam toda a roupa do José. Nós vamos colocar esse sangue aqui, porque o papai, quando vê esse sangue, ele vai ver que o José morreu. Nós vamos falar que uma fera o matou. E o José foi vendido como escravo. Quando Rúben voltou do campo, encontrou seus irmãos e olhou lá dentro do poço. Cadê o menino? Cadê o nosso irmão? O que vocês fizeram? Nós vendemos eles como escravo, aqui está o dinheiro. O Rúben falou, mas vocês são malucos, onde já se viu fazer uma coisa dessas? Coitado do nosso irmão, e agora? A gente mata um animal, eles pegaram um animal, mataram um animal, pegaram o sangue do animal e colocaram em volta da roupa do José. A gente fala para o nosso pai que um animal matou ele. Pronto, se livramos daquele sonhador que só sabia contar história. E pegaram aquela roupa toda suja de sangue e levaram para o Jacó. Gente, imagine como que eles vão falar isso para o Jacó. O Jacó tinha o José como filho querido, o filho que ele mais amava. Como eles vão ter coragem de falar isso para o Jacó? Não percam, na próxima semana nós vamos continuar essa história. E nessa lição nós aprendemos que nós não podemos ter inveja. A inveja, os ciúmes, é um sentimento horrível. Por isso que a descoberta nós já vimos, que não podemos ter esses ciúmes no nosso coração. Qual que é o desafio? Guardar o nosso coração. Guarda o seu coração. Não deixa a inveja entrar. Não deixa os ciúmes entrar. E a decisão, eu não vou ter inveja, eu não vou ter ciúmes. No próximo vídeo, nós vamos ver como que os irmãos de José chegaram para contar para Jacó essa triste notícia. Um beijo grande no seu coração e vigia, não deixa os ciúmes entrar. E o nosso beijo de hoje vai para Luísa. A Luísa é filha da minha amiga Carol, mamãe da Luísa, e ela é sobrinha da Edilaine. Então, Luísa, um beijo grande para você que está aí assistindo todas as nossas historinhas, viu? Você e toda a galerinha. Deus te abençoe. Semana que vem continuaremos essa história. Se inscreva no canal, acione o sininho, põe aí o seu like. Você gostou da história? Então põe aí, gostei, para que todas as pessoas possam receber também essa história. E na semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Um beijo grande no seu coração, Deus te abençoe.